E aí, pessoal? Pra quem tá acompanhando a série, esse é o nosso 4º episódio de 12. Isso aí. E hoje a gente vai desvendar a história de Jó. Mas preparem-se, porque vamos abordar essa história de uma forma que talvez vocês nunca tenham visto. Isso mesmo. A gente vai se basear no estudo do pastor Heber Ramos e ele faz uma coisa bem interessante, coloca Jó lado a lado com rei Manassés. Manassés. Nossa, que interessante. A maioria das pessoas conhece a história de Jó, né? Mas Manassés não é tão famoso. Me explica melhor essa comparação. Claro. O pastor Ramos, ele destaca que Manassés era um rei ímpio, mas que no fim das contas ele se arrepende de seus pecados. Jó, por outro lado, era um homem justo, íntegro. E aí que entra a grande questão, né? Por que Deus permitiria que Jó, um homem justo, passasse por tanta coisa ruim? Tanta provação. Essa comparação já me deixou curioso. Mas antes da gente ir fundo nessa questão teológica, acho que vale a pena a gente relembrar o que aconteceu com Jó, né? A gente precisa entender a intensidade do sofrimento dele para ter a real dimensão da fé que ele tinha. Verdade. A Bíblia descreve cada golpe que Jó sofreu, sabe? Com detalhes impressionantes. É como se a gente estivesse lá, vendo tudo acontecer, testemunhando aquela avalanche de tragédias que aconteceu com ele. E a gente já começa com os sabeus que roubam os bois e os jumentos do Jó e matam os servos que estavam cuidando deles. Os sabeus normalmente eram conhecidos como comerciantes, não como ladrões, né? Isso já coloca uma pulga atrás da orelha, né? Porque eles faziam isso. Exatamente. Parece que tem algo mais por trás disso, né? Não é só um ataque aleatório. E logo em seguida vem o fogo do céu, um raio que queima todas as ovelhas do Jó e os pastores também. É como se a natureza tivesse se voltado contra ele. Cara, imagina a sensação de impotência. Tipo, primeiro um ataque organizado, agora é isso. E ainda não acabou. Chegam os caldeus, que eram guerreiros de verdade, e levam os camelos, matando mais servos. De novo, a gente vê a questão da localização. Os caldeus também não eram da região. Parece que tudo foi orquestrado para destruir o Jó. Deixa eu ficar pensando. Quem tá por trás disso tudo? Qual é a motivação? E para finalizar essa sequência de horrores, vem um vento fortíssimo, tipo um tornado, e derruba a casa onde os filhos do Jó estavam reunidos, matando todos eles. Essa é a pior de todas, né? A perda da família, dos filhos. É um golpe que destrói o cara por completo. E a Bíblia enfatiza o tamanho dessa tragédia, né? Descreve o Jó como o maior homem entre todos os povos do Oriente antes de tudo acontecer. Ele tinha tudo. Riqueza, família, status. E um único dia perde tudo. É de partir o coração. E essa sequência de desastres, cara, vindo de todas as direções norte, sul, leste, oeste, é como se o mundo inteiro estivesse se voltando contra o Jó. Então simboliza muito forte, né? Tipo, tudo que podia dar errado deu. Com certeza. E a gente fica se perguntando, por que tanta desgraça pra cima de um cara só? Mas o que mais me impressiona é a reação do Jó. Em vez de xingar Deus, questionar o motivo de tudo aquilo, ele simplesmente aceita, rasga as roupas, raspa a cabeça e adora a Deus. É a famosa frase, né? Não saí do ventre da minha mãe e não voltaria pra lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé inabalável. A gente precisa analisar isso com calma, né? Total. Porque a gente pensa como ele consegue reagir assim, perder tudo, família, bens, e ainda assim bem dizer a Deus. É uma lição profunda sobre desapego, sobre entender que tudo que a gente tem é um presente ou um empréstimo, né? Exato. A gente se apega tanto às coisas materiais, status, conquistas, como se fossem nossos por direito. E o Jó nos mostra que não, que tudo pode ser tirado da gente num piscar de olhos. E aí o que realmente importa. A fé, a confiança em Deus, a capacidade de se levantar e seguir em frente, mesmo diante da maior das perdas. E essa frase do Jó, o Senhor o deu, o Senhor tomou, tem várias interpretações, né? Alguns veem como uma demonstração de submissão cega à vontade de Deus, outros como uma expressão de confiança na justiça divina, mesmo que a gente não a compreenda. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a frase do Jó nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento, sobre o papel de Deus nas nossas vidas. Será que Deus causa o sofrimento? Ou será que Ele permite que a gente passe por momentos difíceis para nos fortalecer, nos ensinar, nos aproximar dele? São questões complexas, né? E a gente não tem todas as respostas. Mas o Jó nos mostra que, mesmo diante do sofrimento, é possível manter a fé, a esperança. Sem dúvida. Que demonstração de fé, hein? É como se Jó estivesse dizendo, olha, eu vim ao mundo sem nada, e vou partir sem nada. Tudo que eu tinha me foi dado por Deus, e Ele tem todo o direito de tomar de volta, é entender no nível mais profundo que nada realmente nos pertence. Nossa, essa história de Jó não para de mexer com a gente, né? Na primeira parte a gente viu todas aquelas perdas que ele teve, bens, servos, e a mais difícil de todas, os seus filhos, e vimos também como ele, mesmo com toda aquela dor, adorou a Deus, reconheceu a soberania dele. Pois é. E essa atitude de Jó, de se curvar diante de Deus em um momento tão difícil, faz a gente pensar na nossa própria fé. O que é ter fé de verdade? É moleza louvar a Deus quando tudo está indo bem, quando a gente tem saúde, dinheiro, felicidade. Mas e quando as coisas dão errado? Quando a gente enfrenta o sofrimento, a perda, a injustiça? Essa é a grande questão. E o pastor Heber Ramos, no estudo dele, ele nos leva a pensar sobre isso.
Qual a diferença entre uma fé, digamos, superficial e uma fé genuína? Aquela fé que vem lá do fundo, sabe? Que te sustenta nos momentos mais difíceis. A fé de Jó não dependia das coisas boas que aconteciam com ele. Era uma certeza, uma convicção na bondade de Deus, na justiça dele, independente do que acontecesse. É verdade. E essa fé inabalável aparece naquela frase poderosa que ele disse: "No saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó reconhece que tudo que a gente tem, até a vida, é um presente de Deus, um empréstimo que ele pode pedir de volta quando quiser. Exatamente. Essa ideia de que nada nos pertence de verdade é libertadora, sabia? Quando a gente se apega às coisas, às pessoas, a gente se torna mais vulnerável ao sofrimento. A perda se torna insuportável porque a gente se identifica com aquilo que a gente perdeu. É como se arrancasse um pedaço da gente. Faz sentido. Mas, pensando bem, será que essa ideia de desapego não significa que a gente deve ser passivo diante dos problemas? Tipo, aceitar o sofrimento sem questionar, sem lutar. De jeito nenhum. Jó, mesmo reconhecendo a soberania de Deus, ele não se calou diante do sofrimento. Ele questionou, ele lamentou, ele expressou a dor, a angústia que ele estava sentindo. Ter fé de verdade não impede a gente de sentir a dor, mas nos dá força para aguentar, para encontrar sentido em meio à bagunça. É como se a fé de Jó fosse um farol no meio da tempestade. Ele não ignorou a realidade do sofrimento, mas se agarrou à esperança de que Deus estava lá, presente, guiando ele. E é essa esperança que impulsiona ele a buscar respostas, a questionar a Deus, a confrontar os amigos que o acusavam de ter pecado. Já não se contentou com explicações rasas, ele queria entender o porquê daquela dor. Ele queria ir além. E essa busca por respostas é uma parte importante da história, né? Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, a gente se pergunta, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Jó nos mostra que é normal questionar, buscar entender os planos de Deus, mesmo quando a gente não consegue. Afinal, estamos falando de Deus, né? Os planos dele são muito maiores que os nossos. Sem dúvida, a fé não é cega. Ela se alimenta da busca, da reflexão, do diálogo com Deus. E é nesse diálogo que Jó vai descobrindo a profundidade do amor e da sabedoria de Deus, mesmo sentindo dor. É como se a dor abrisse um novo caminho para se conectar com o divino. E essa jornada de Jó nos leva a uma outra pergunta. O que a gente pode aprender com ele? Como a gente pode ter essa fé inabalável que ele tinha? Como ter essa força, essa capacidade de superar as dificuldades? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. A história de Jó é um convite para a gente olhar para dentro da gente, para enfrentar nossos medos, nossas dúvidas, nossas crenças. Ter fé não é ter certeza o tempo todo. É uma jornada com altos e baixos, buscas e descobertas, dúvidas e certezas. É um processo de aprendizado e transformação que nunca termina. A gente viu nas partes anteriores a história de Jó, um homem bom que passou por perdas terríveis, né? Bens, servos e a mais dolorosa de todas, seus filhos. E mesmo com toda essa dor, ele se curvou e adorou a Deus. Reconhecer o poder dele sobre tudo. É de fazer a gente pensar na nossa fé, né? Será que a gente teria essa força toda se passasse por tudo isso? Será que a gente conseguiria enxergar que tudo que a gente tem é um empréstimo de Deus? É verdade. A história de Jó nos mostra o que é a adoração de verdade, né? Aquela que vai além das coisas, que continua firme mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Jó nos ensina que ter fé não é tão um escudo contra o sofrimento, mas uma âncora que nos segura firme no meio da tempestade. E a gente viu também que Jó não ficou quieto, né? Ele questionou, ele chorou, ele botou pra fora toda a angústia que estava sentindo. A fé verdadeira não impede a gente de sentir dor, mas nos dá força para aguentar e encontrar um significado no meio do caos. Com certeza. Jó nos ensina que é normal questionar, tentar entender os planos de Deus, mesmo quando eles parecem impossíveis de entender. A fé não é cega, ela se alimenta da busca, da reflexão, da conversa com Deus. E nessa conversa, Jó descobre que a verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em reconhecer a grandeza e o mistério de Deus. Ele aprende que a fé não é uma fórmula mágica, mas um caminho de aprendizado, de amadurecimento, de transformação. E que lição incrível essa, né? Ao abrir mão da necessidade de ter todas as respostas, Jó se abre para entender melhor a relação dele com Deus. Uma relação baseada na confiança, na entrega, no amor sem limites. E essa mudança de perspectiva, como é que ela afeta a vida de Jó? Ele finalmente encontra a paz que ele tanto procurava. E a história do Jó está só começando. As provações que ele vai enfrentar a partir de agora são ainda mais intensas. E a gente vai acompanhar tudo isso analisando cada passo dessa jornada. Nossa, a gente viu que essa primeira fase das provações do Jó, com a perda dos bens materiais e dos filhos, já foi um golpe duríssimo. Mas a história não termina aí, né? O que me deixa ainda mais curiosa é saber como ele vai lidar com as próximas etapas, com os desafios que ainda estão por vir. E a gente vai ver que o sofrimento do Jó vai além do físico, do material. Ele vai ser questionado pelos amigos, vai ter sua fé testada de todas as formas, e a gente vai mergulhar em cada um desses momentos, tentando entender o que a história do Jó tem a nos ensinar sobre a natureza do sofrimento, sobre a relação entre o homem e Deus. É isso aí.
Para quem está acompanhando essa série, no próximo episódio, a gente vai continuar explorando o livro de Jó com base no estudo do pastor Heber Ramos. A gente vai ver como Jó reage aos novos desafios, como ele enfrenta a dor, a dúvida, a angústia, e como a história dele pode nos ajudar a lidar com os nossos próprios sofrimentos, com as perguntas que a gente se faz diante das adversidades da vida. É verdade. E aí, o que você acha que a gente pode levar dessa primeira parte da história do Jó? O que te impactou mais? Olha, acho que a resiliência do Jó é algo que me marcou muito. Ele perde tudo e mesmo assim se mantém firme na fé. É um exemplo pra gente, né? De que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode encontrar forças em Deus. A fé do Jó é realmente inspiradora. E a história dele nos faz pensar, né? Como a gente reagiria em uma situação parecida. Será que a gente teria a mesma força, a mesma fé? São perguntas que a gente leva para a vida. Com certeza. A história do Jó nos desafia a refletir sobre a nossa própria fé, sobre a nossa relação com Deus. É uma história que nos acompanha por séculos e que ainda hoje tem muito a nos ensinar. É isso aí. E para quem ficou curioso para saber mais sobre a história do Jó, fica ligado que a gente volta em breve com mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até a próxima. Valeu, gente. E até lá.